Salve, salve, povo da luz, sempre conectado na Vibe Mundial FM para absorver conhecimento de ponta e boas vibrações. É uma alegria estar com vocês aqui ao vivo, direto dos estúdios aqui na Avenida Paulista, porque durante um mês você que me acompanha pelo YouTube deve ter observado, né, que os programas não estavam sendo transmitidos por lá, apenas pelo site da Vibe e também pela rádio, né, sintonizando aí o seu dial, porque eu estive viajando, né? E o tema do programa de hoje é Nada Acontece por Acaso. E justamente eu vou utilizar essa viagem como um estudo de caso para explicar para você como é que funciona a lógica da vida. Mas antes, quero pedir para você que você me acompanhe nas redes sociais. Meu nome é Gisela, com A no final, Campiglia, assim como se fala, Glia no final, tá? Para que você possa também ter acesso a outros conteúdos, eu cuido de assuntos do corpo físico, da nossa mente, das emoções, do espiritual, né? E aí você pode absorver mais conhecimento, aí ficar uma pessoa mais estruturada, mais esperta, né? Para aproveitar a lógica da vida e fazer o melhor por você. Então, eu vou te explicar, né, como é que funciona a lógica da vida, né? Quando e por que a vida traz ou corta pessoas e situações do seu caminho. Isso é uma coisa curiosa, né, gente? A gente fica encafifado, né? Por que será que aconteceu? Por que será que não deu certo, né? E isso é muito importante, a gente ter essa noção, essa clareza, compreender como é que tá essa estrada para a gente não ficar pegando atalho que vai dar numa rua sem saída, não é verdade? Então, gente, eu fiz essa viagem, tá? E foi a lógica da vida que me conduziu para lá. É claro que a gente tem que estar atento para perceber a lógica da vida, porque quando a gente vive com a cabeça muito cheia, né, pensamentos agitados, sempre na pressa, na correria, o que que acontece? Apesar da vida não deixar ninguém sem pai nem mãe, vão vir os chamados, vão vir os sinais e a gente não vai perceber nada, tá? Então, é essencial que a gente tenha um equilíbrio emocional. E se você quiser, né, eu fiz um programa com esse tema, é só você entrar no meu canal lá do YouTube que você pode assistir, tá? Porque as pessoas que elas vivem voando, né, com aquela afobação toda, infelizmente, elas não vão conseguir fazer esse bom proveito, né, de compreender a lógica da vida e usar toda essa lógica a seu favor, tá? Então, é através de um exemplo prático que eu vou trazer para vocês esse conhecimento. E isso eu acho muito importante, porque tudo que eu ensino é algo que eu vivenciei. Porque se a gente não viveu as coisas, a gente fica só no mundo da teoria, não dá para testar, né, se aquilo realmente funciona. Eu acho muito importante a gente testar as coisas, né? Não pode ter gente que vai ensinar prosperidade, mas não tem dinheiro. Vai ensinar sobre relacionamento romântico, está encalhado há 10 anos. Então, essas coisas, a gente precisa observar, né? Se as coisas têm realmente um fundamento, né? Quem está passando o conhecimento. Mas aconteceu comigo o seguinte, eu fiquei sabendo que havia um congresso sobre espiritualidade que ia acontecer lá nos Estados Unidos, tá? E eu senti um chamado, uma urgência, uma curiosidade de saber informações sobre esse congresso. Aí eu olhei a data em que ele ia acontecer e a data para mim não era favorável, tá? Pegou bem a virada do mês, como eu sou empresária, né? O fechamento do mês é importante para mim, então assim, não era uma data conveniente para que eu pudesse estar fazendo uma viagem, tá ok? Mas, de qualquer maneira, eu resolvi telefonar e pedir informações. E olha só o que a lógica da vida me apresentou. Na hora que eu dei esse telefonema, a pessoa que me atendeu era responsável pelo espaço onde o evento foi realizado e me chamou para fazer 2 palestras nos Estados Unidos, tá?
Então, primeira coisa, você atender o chamado do seu coração, né? Você escutar. E segundo, depois você tomar a decisão, né, de realmente ir em frente com aquilo. Porque se eu fosse ficar na zona de conforto, eu ia falar, ai, puxa, realmente que bacana, obrigado pelo convite, mas como não era uma data conveniente, eu poderia ter decidido dar para trás e não aceitar o convite. Mas eu sabia que como eu tinha aquele apelo, né, aquele chamado de alma, para pedir a informação e nada acontece por acaso, mesmo não sendo uma data propícia, era importante que eu sim decidisse ir lá e fazer as 2 palestras. Tá certo. Como eu trabalho, né, além de como administradora de empresas, eu trabalho no centro espírita, trabalho voluntário, faço palestra no salão, eu tenho responsabilidades e prezo os mentores acima de tudo. Eu fui conversar, né, com a equipe de mentores espirituais lá no Templo Espiritual Maria Santíssima, pedi licença para eles, porque eu precisei me ausentar do serviço que eu faço lá, pedi licença para eles e perguntei para eles, né, se eles poderiam destacar, né, um espírito da equipe para me acompanhar durante essa viagem nos Estados Unidos. Olha só o que aconteceu. Ele me respondeu que não ia um espírito comigo, que ia uma equipe completa me acompanhar. Para o meu espanto, né? E aí, eles falaram o seguinte, olha, vai para essa viagem e brilhe a sua luz. Você tem uma missão para realizar. E me falaram mais, tá? Falaram que pessoas que não falavam nem português iam estar na palestra, né? Porque esse congresso era para brasileiros, né, que estão morando na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, e que pessoas que não falavam português, né, americanos, iam estar nessa palestra. Mas como eu faço o meu trabalho, né, com responsabilidade, em verdade e espírito, com muito respeito e amor, essas pessoas, mesmo sem entender uma palavra do que eu estava falando, elas iriam voltar para a segunda palestra e começar a me seguir nas redes sociais. Então, o que eu percebi? Na hora que ele disse que já tinha uma equipe destacada para me acompanhar nessa viagem, eu percebi que isso tudo já estava combinado no plano espiritual. E eu fui a última a saber. Esses mentores são baratos, né, gente? Eles planejam tudo e a gente fica sabendo por último da notícia. Então, vocês estão vendo como é que funciona a lógica da vida? Como é que é importante a gente atender os chamados de alma? Porque a vida não deixa ninguém sem pai nem mãe, né? Ela manda, sim, sinais, só que a gente precisa se colocar em postura para captar esses sinais, tá certo? Se eu não escuto o chamado, dou para trás, qualquer coisa, ai, nossa, essa data não é boa porque está sacrificado, eu voltei, tem acúmulo de trabalho para fazer na empresa, mas estou fazendo, né? Eu preciso honrar e escutar o chamado. Depois disso, as providências que todo mundo toma para fazer uma viagem, né? Passagem, hotel, né? Reservar as coisas, né? Esse lugar também é onde tem os parques, né? A Disney, a Universal Studios. Eu falei, vou aproveitar, vou dar um passeio também. Tudo fluiu assim, com harmonia, com facilidade, foi uma maravilha, que é o que acontece quando a gente está seguindo a lógica da vida, né? E aí eu comecei a colocar em prática, é claro, os meus conhecimentos espirituais. Uma vez que foi decidido, eu comecei a entrar em contato com os espíritos guardiões do país, dos Estados Unidos, da cidade de Orlando, né, do hotel onde eu escolhi me hospedar, do espaço aonde eu fui realizar o trabalho espiritual, né, pedindo o quê? Licença, proteção, autorização e amparo para poder fazer os trabalhos da luz. Quando chegou na data de embarcar para os Estados Unidos, eu vi um dia antes que tinha um furacão, que esse período, né, do ano tem muito furacão na Flórida, tinha um furacão se dirigindo para lá, o furacão Helena.
No entanto, esse furacão não passou pela cidade de Orlando, ele passou próximo, na cidade de Tampa. E quando eu cheguei, esse furacão já havia passado, tá certo? Mas tem bastante furacão lá, tá? É uma região que tem furacão. E o curioso, tá, é que eu já passei um furacão nos Estados Unidos em 92, que foi um furacão violento de categoria 5, que apesar de eu ser criança na época, até hoje eu nunca mais esqueci. Mas eu já tinha uma experiência, né, uma vivência do que é você encarar um furacão, tá certo? Quando eu cheguei lá, né, eu tinha, assim, esse planejamento de ter um período de lazer, mas antes de acontecerem as palestras, eu não fiz passeio nenhum. Né? Por quê? Porque quando você é um trabalhador da luz e você sabe como é que as coisas funcionam, existe bastante consciência, né, da possibilidade de você sofrer ataques espirituais, acontecerem coisas para te tirar do serviço, para o serviço não acontecer, porque pessoas vão se esclarecer, vão se equilibrar, né, vão fazer uma limpeza energética, né? Então, eu tratei de chegar e ficar quietinha no meu canto, reconhecendo o terreno, energizando o lugar onde é que eu estava, porque os temas foram espiritualidade na prática, né? E o outro foi obsessão e desobsessão espiritual. Toda vez que a pessoa lida com esse assunto, né, vai dar uma palestra para esse tema, pode ter certeza que o ataque vem. Vem porque os obsessores não querem, né, largar as pessoas a quem eles estão atacando. Você chega lá para fazer o serviço, né? Sabe como é que acontece, né? Faz parte do show. Aí chegou o dia da primeira palestra. E, gente, foi uma coisa emocionante. Por quê? Porque aquelas pessoas que eu encontrei lá, houve uma afinidade imediata. Eu fiquei íntima das pessoas de um dia para o outro. E esse íntima que eu fiquei, gente, é simplesmente porque eram pessoas que eu já conhecia de outra vida e que eu estava reencontrando. Por isso que houve tanta aproximação, né, de uma forma intensa, né, e tão gostosa entre essas pessoas e eu. E isso, o que que é? São aqueles acordos espirituais, aquelas combinações que a gente faz antes de reencarnar e depois não lembra, tá? E eu fiz um programa também com esse tema, os acordos e resgates espirituais. No caso, era um acordo, graças a Deus. E o curioso, gente, é que os tais americanos estavam na palestra. Então, quando eu acabei a palestra, o pessoal gostou muito, valorizaram muito o meu trabalho. O que aconteceu é que quando acabou a palestra, esses americanos vieram falar comigo. Nossa, eu não entendi uma palavra do que você disse, mas eu senti a energia, eu gostei muito, vou voltar para a próxima palestra, né? Uma outra coisa bastante curiosa que aconteceu é que eu sei falar inglês, tá? Mas o inglês, ele é uma coisa que ele funciona igual musculação, tá? É uma coisa ingrata, né? Então, se você não pratica, né, você perde, né? Você tem que ter uma constância. E já fazia um bom tempo que eu não falava inglês, tá? Eu já morei na Califórnia, fui estudante lá na Califórnia, então eu tenho o TOEFL, o TESS, o CAE, né? Realmente fazia contratos em inglês, mas sabe, gente, você fica sem falar, você perde a fluência, né? Você tem que começar a pensar para poder falar inglês. E o que aconteceu, gente? Os mentores ativaram os arquivos do inglês que estavam na minha cabeça e botaram em funcionamento, porque eu comecei a falar inglês como se eu nunca tivesse parado de falar, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai canalizar uma mensagem, quando a gente vai incorporar um mentor espiritual, é importante a gente ter o conteúdo. Por isso que médium bom é médium que estuda, tá? Porque se você não tem o conteúdo, como é que eles vão trabalhar em cima daquela informação para você passar aquilo à frente? Entendeu como é que funciona?
Então, foi muito interessante, né? Aí eu consegui bater o maior papo com os americanos, né? Foi muito bom. Fiz amigos também, então, né, que moram lá, que são nativos americanos. E quando eu voltei para o quarto, depois dessa primeira palestra, eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito emocionada. Eu chorei muito, gente, de gratidão. Eu fiquei impactada com a beleza, como as coisas aconteceram. Como é que a vida nos conduz, se a gente está atento, é lógico, para seguir os sinais, né? E fazer a nossa parte. Então, eu vejo que detalhes, né? Ser palestrante, saber falar inglês, fazer um trabalho com verdade, tudo isso, né? Deu essa possibilidade na minha vida. Então, era assim, era bilhetinhos com docinho, com lanchinho, sabe? Foi muito gostoso, sabe? Independente do meu valor, né? Não ter a ver com o que os outros pensam de mim, e sim com quem eu sou de verdade, é gostoso a gente ser apreciado, é gostoso a gente ser valorizado, né? Foi muito bom. E para você que está chegando agora, esse é o programa A Lógica da Vida, e hoje eu estou explicando por que nada acontece por acaso. Meu nome é Gisela Campiglia. Se você quiser me seguir nas redes sociais, vai ser um prazer te receber. Estou no Instagram, no YouTube, no Facebook. Estou te esperando lá, tá certo? Mas vamos voltando então ao relato, né, da minha vivência, do como é que a lógica da vida funciona quando a gente está seguindo o nosso caminho, quando a gente está ouvindo os chamados do coração, os chamados da alma. Fui, então, para a segunda palestra, aquela pesada, né? Obsessão e desobsessão espiritual. E quando a gente tem prática, né, no serviço da luz, a gente já sabe as coisas que estão acontecendo nos bastidores, no invisível. Então, foi aquele servição de luz bonito, sabe? Eu vendo aqueles espíritos todos, né, sendo retirados das pessoas, as pessoas, mesmo sem compreender, né, alguns sim tinham esse discernimento, outros não, mas sentindo aquela leveza, aquela disposição, aquela clareza mental que acontece depois que sai um obsessor pesado das tuas costas, né? Então, o que aconteceu? Em seguida, né, chegou o meu professor, que vocês acredito que conheçam, o querido Wagner Borges, que tem 2 programas agora aqui na Mundial, no domingo e às quintas-feiras, né? Que é uma fera que tem sobre desdobramento, a projeção astral. O Wagner chegou para fazer as palestras dele. E ele fez 4 palestras nesse espaço, né? Como eu já trabalho em parceria com o Wagner Borges, e dentro das minhas características, uma delas é a doação de ectoplasma, tá? As pessoas que estudam comigo lá no IPPB sabem, né? Fica assim o leão da metro, né? Bocejando, doando aquele ectoplasma. Então, eu já tenho prática em fazer isso. Mas o que eu percebi é que ter dado esse tema de obsessão e desobsessão antes dele chegar foi um auxílio também, porque ia sobrar tudo para ele, né? E a equipe de espiritual Paz e Luz que chegou lá, né? Mas a equipe do local, do espaço em si, né? Onde foi realizado o evento. Então, tudo isso, gente, tinha obedecendo uma lógica do serviço espiritual, tá? Então, eu doei muita energia, né, em parceria lá com o Wagner, nas palestras que ele deu, e apesar de eu estar acostumada, né, fazer parte do meu dia a dia, foi tanta a energia que eu doei, gente, mas tanta, que o Wagner ficou até preocupado. Aliás, é muito engraçado, né, porque o Wagner é o meu pai e eu sou a mãe dele. É um relacionamento curioso. Acabava a palestra, ele, não, você vai comer, né? Porque eu não tô querendo engordar, né? E comida nos Estados Unidos é uma coisa de louco para você engordar.
Aí o que que acontecia? Não, você tem que comer, você doa muita energia, porque realmente eu fiquei com tontura aos finais das palestras dele, de tanto ectoplasma que eu doei. E eu querendo que ele tomasse cápsula de própolis, porque ele seguiu em viagem, né, assim, de uma temperatura super calor em Orlando, para o frio em Boston, depois foi para Nova Jersey. Então, assim, não, você tem que tomar o própolis e você tem que comer o croissant, que eu não comi, tá, gente? Preciso dizer que eu sou uma filha indisciplinada, né? De repente, surgiu uma notícia de um novo furacão que estava se dirigindo lá. E agora, realmente, ele passaria em cima da cidade de Orlando. E passou. Vocês devem ter escutado pelos jornais o furacão Milton, né? Foi um furacão realmente intenso, fez muita destruição lá. O Wagner, antes do furacão chegar, foi lá para Boston, continuou lá o ciclo de palestras dele. E a conclusão que eu cheguei é que cada um está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Gente, nada acontece por acaso. Quando esse furacão chegou, né? Eu já tinha essa experiência anterior e americano é muito organizado, eles avisam tudo, você vai fazer estoque de água, de comida, eles sabem que horas vai chegar, quanto tempo vai durar. Não é como no Brasil, que quando eu cheguei aqui, teve um mini furacão, mas todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, eles dão toda uma orientação, né? E eu não posso reclamar de nada. O cuidado que os mentores tiveram comigo, e é claro que eu intuí isso também, né, para poder materializar, porque o hotel que eu estava, ele era um hotel novinho, construído de concreto, com janelas à prova de furacão, tá? Sendo que construção de americano costuma ser aquelas paredes com tábua de madeira e drywall. Ou seja, não é uma construção resistente, né? Então, eu fiquei numa situação muito privilegiada. Eu não posso abrir a boca para reclamar, tá? E teve lugares, sim, que foram devastados, inclusive pessoas que estavam nessas palestras, que moram lá em Orlando, tiveram problema com enchente, com janela quebrada, mas onde eu estava não faltou nem luz, nem internet, para vocês terem uma ideia. E quando chegou essa noite do furacão, eu percebi uma equipe extra, fora as que estavam comigo de mentores espirituais, que chegaram no quarto, tá? E abriram um portal no teto do meu quarto. E dali, o que eu sabia é que eu tinha que manter a calma. Porque você olhar para a janela e ver as palmeiras envergando até o chão, gente, não é uma coisa comum que brasileiro esteja acostumado a ver todo o verão, tá certo? Então, foi uma situação diferente. Mas a condição, né, de calma que eu consegui manter, e eu sabia que ia ter o serviço espiritual, então a responsabilidade fala mais alto, possibilitou com que eu pudesse fazer a minha parte, colaborar nos trabalhos da luz dentro dessa situação, né, do furacão. Eu até dormi durante a noite, tá? Enquanto o furacão passava. E fiz a assistência em desdobramento. Vi lugares destruídos, pessoas agoniadas, né? Animais sofrendo. Vi muita coisa, né? E foi uma pena, porque como tocava o alarme de furacão, me acordava e eu acabava voltando para o corpo, o que atrapalhava um pouquinho o serviço. Mas é isso que eu gostaria de falar para vocês, gente. Tudo acontece na hora certa. Nada é por acaso. Então, fique atento, tá? Escute os chamados da sua alma, né? Os pedidos do seu coração e tome as decisões corretas para seguir a lógica da vida. Que com furacão ou sem furacão, você vai conseguir realizar o seu melhor. Já acabou o programa, passou na rapidez de um furacão, mas semana que vem eu vou estar aqui com você ao vivo novamente. Esse sábado eu estou lá no Templo Espiritual Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes vai estar atendendo, então me acompanhe por lá também, eu vou estar na live na parte da manhã e segunda-feira fazendo a Ave Maria às 18 horas, direto do canal do TENS. Muita saudade de vocês.
muito grata pela sua audiência e um beijão de coração para coração.